sempre um prazer aqui a gente poder estar estudando a palavra de Deus, né? E a gente está nessa série de estudos, né? Eu comecei, o Júnior continuou semana passada, né? Aí o Júnior teve que sair hoje, né? Então, aí eu tava, como já estava no tema, eu só continuei essa aula, mas a partir das próximas aulas o Júnior volta novamente, né? E a gente estava vendo toda Romanos 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, 7, 8, que a gente falou sobre batismo, sobre vida no Espírito, né, somente bastante Romanos 8. E agora a gente vai continuar, né? Romanos 8, a partir do verso 18, tá? Em que a gente vai continuar vendo, né? Como que a gente, já nascido de novo, como que a gente pode viver para o Senhor, né? Então, se alguém puder ler para a gente, Romanos 8, do 18 ao 28. Claro. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, na esperança, como salvo. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até o 28? Até o 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado, Léo. Então, como eu estava falando aqui, vocês receberam o Espírito de adoção pelo e essa submissão, né, ao Senhor, ela é uma submissão por consciência. Ela não é uma submissão diferente do mundo que obrigava, né? Você queria fazer o bem, mas na sua mente, mas acabava fazendo mal, né? Não, é uma submissão onde a gente entende o que está fazendo e sabe que Deus quer o melhor para nós. Então é muito diferente da forma com que era no mundo, onde, né, por exemplo, eu sei que tal vício é errado, né, mas toda vez eu fico caindo naquele vício. Não, o Senhor mostra o que é certo e nos dá capacidade, sendo guiado pelo Espírito Santo, para fazer o que é certo. Então isso é muito diferente, tá bom? Ok.
Alguém pode ler pra gente? Pode ser na sua versão, tá? Tá escrito aqui, mas pode ler na Bíblia de vocês também, Apocalipse 3:20. Você pode deixar claro esse ponto? Sim, então ele se separou, né, de Portugal. A liberdade de Cristo não é que a gente se separa de Deus, pelo contrário, tá? A gente, na verdade, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso é diferente de ser separado de Deus. Então, é um conceito diferente de independência. Independência, você lá longe e eu aqui perto. Isso é independência. Não, liberdade é voluntariamente, a mesma coisa que Cristo Jesus. Eu decido que o Senhor tem. Todos os pensamentos do Senhor são melhores que o meu. Tudo do Senhor é melhor que o meu. Por isso, voluntariamente, a gente se submete à vontade de Deus para ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é verdadeira liberdade, tá? Então, quando as pessoas falam de liberdade, você tem que entender o que a pessoa está querendo dizer. Ela está querendo dizer independência ou ela está querendo dizer liberdade, tá? É muito diferente, então, o conceito do mundo de liberdade e o conceito bíblico de liberdade. Por isso que ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, lá no livro de Gálatas, tá? Então, liberdade não tem nada a ver, eu faço da minha vida o que eu quiser. Não. Eu me submeto voluntariamente, eu sou livre para me submeter a Deus. Isso é bem diferente as coisas, tá? Então, a gente vai ver algumas coisas hoje. Primeiro, que a gente sofre sim, mas isso não pode se comparar com a esperança que a gente vai ter. Até a criação geme por causa do sofrimento, das consequências. A gente diz que a criação não tem culpa, os bebês não têm culpa pelo que está acontecendo, mas sofre as consequências de um mundo que todo mundo olha aí afora, você sabe que as coisas ruins acontecem. E a criação, inclusive, está aguardando a revelação dos filhos de Deus, né? Então, isso é... E nós também estamos ansiosos para a redenção do nosso corpo. O cristão tem que estar ansioso pela volta de Cristo. Fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas pela volta de Cristo a gente tem que estar aguardando, querendo que Cristo volte, sabe? Isso é uma das coisas que realmente fala que a gente precisa ansiar, porque essa que vai ser o quê? A vitória definitiva, a volta do nosso Senhor, tá bom? E que o Espírito nos ajuda, apesar de a gente saber tudo isso, a gente sabe também das nossas limitações, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, tá bom? Então, alguém pode ler pra gente? Romanos 8:18? Obrigado, mas isso aqui, eu sei que todo mundo sabe disso, tá? Eu sei, mas a gente sempre é bom reforçar de novo, porque a gente muitas vezes passa por perda de ente querido, passa por doenças, passa por perseguições,
E a gente precisa lembrar vez após vez que não é só que lá vai ser melhor, é que não pode ser comparado quanto lá vai ser melhor. Então a gente precisa ter apesar de ser difícil, essa visão de que o sofrimento faz parte do caminho para essa glória. Se a gente sofre a semelhança de Cristo, o que a Bíblia fala? A gente também vai ser glorificado como Ele. Então, assim como Cristo, Pedro também vai falar. Cristo ele deixou o quê? Exemplo para nós, para que a gente ande nas suas pisaduras. Por quê? Porque ele venceu. E se a gente continuar até o final, ainda que a gente vai estar sofrendo, né? A gente também tem essa esperança da vida eterna. Então, esses nossos olhos naquilo que é eterno, que é a salvação, que é a esperança da salvação, precisa motivar a gente todos os dias. Inclusive hoje, por exemplo, quando a gente está aqui, quando a gente for tomar a ceia do Senhor, a gente toma a ceia do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a motivação qual que é? Até que Ele venha. Essa é a nossa esperança, até que Ele venha. Então, a gente não está fazendo só por aqui. Nós estamos sempre olhando para frente, sempre olhando para essa esperança, tá? Então essa esperança tem que ficar na nossa cabeça, porque senão a gente pode desanimar. Se a gente esquecer a nossa viva esperança, achar que tudo é só material, a gente vai esquecer disso aqui que ele está falando. E olha que Paulo sofreu, tá? Paulo já ficou, sofreu naufrágio, perseguição, tudo, mas ele sempre voltava para a mesma coisa, a esperança da glória, tá? E essa esperança, como eu acabei de falar, né? Se alguém puder ler para a gente, Romanos 8, 19 a 21. Muito clara a passagem, né? Mais na linguagem de hoje, até mais clara ainda. Então, a natureza é a mesma coisa. Quando Adão pecou, o que o Senhor falou para Adão especificamente? Quem lembra? Que ele vai falando, ele fala para a serpente, ele fala para a mulher, o que o Senhor especificamente falou para Adão? Gênesis 3, 17 a 19. Gente, é o óbvio que a Terra não tem culpa do que Adão fez. Isso é o óbvio do óbvio. Mas, o que acontece? Existiu uma mudança nisso, por isso que ele fala, maldita é a terra, e você vai comer com espinhos, enfim, várias outras coisas. Ou seja, a criação toda, apesar de não ter culpa do que Adão fez, ela paga uma consequência. Consequência, o homem faz um monte de maldade aí, dá para você olhar aí fora e ver a maldade que o ser humano faz, enfim, com tudo. Apesar da criação de Deus ser perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito, inclusive a criação dele, aí porque alguém pode perguntar, mas se Deus faz tudo perfeito, como que eu olho as coisas e vejo tanta maldade no mundo? Culpa do homem, certo? Culpa do homem que fez aquilo e a Terra, por isso que a Terra, o universo, ali fala do universo, ele aguarda com grande expectativa a vitória, onde o quê? Esse tipo de coisa vai ser vencido. Isso aí vai ficar para trás.
essa corrupção, tudo isso um dia vai ficar para trás, em todos os sentidos. Que a gente falou que Jesus venceu na carne. Jesus venceu totalmente, inclusive em corpo. Ele ressuscitou lá, não era um espírito aparecendo, ele venceu em corpo. Falou assim, ó, pode tocar aqui na minha querida. Venci. Então, a vitória do Senhor, ela é completa em todos os sentidos, inclusive na criação. Tudo, a vitória do Senhor sobre as coisas é total. Entende? E a criação, ela aguarda essa vitória. Ela aguarda isso. E a gente também. Quanto mais a gente, se até a criação aguarda esse cativeiro, né? Como algumas versões dizem, esse cativeiro que foi submetida, não por culpa dela, mas porque aconteceu tudo que aconteceu. Imagina a gente, se não tem que aguardar. Então, é importante porque toda vez que alguém falar sobre algum desastre que está acontecendo, alguma coisa que a gente vê aí que acontece no mundo, tem vários, enfim, tem várias coisas, ou algum desastre que está acontecendo, a gente pode afirmar, não, o Senhor, ele fez tudo perfeito, lá no princípio. E um dia, o que aconteceu? Todas as tragédias, esse monte de coisa errada, vai ter um fim também. Então a solução da natureza, inclusive, é de ponta a ponta. Entendeu? A solução do Senhor que ele preparou é completa. Não vai ter aparas que vai ficar por resolver. A solução de Deus é total. Tá? Então a gente precisa falar isso porque às vezes a gente vai ser questionado por que o mundo é ruim, por que tem desastre natural, por que pessoas morrem, por que... Só que a gente pode responder, não é só o homem. A natureza clama esse dia. O universo clama esse dia. Tá. Isso é muito, muito forte. Então, a criação paga as consequências, tá? E sofre os efeitos do pecado, não a culpa. Tá bom? Ok. E nós, veja, alguém pode ler o 22 e o 23? Pra gente continuar aqui. É forte nessa palavra, nós gememos, os que têm o Espírito Santo de Deus, ele está falando do mundo, tá? Agora o irmão Wagner já explicou isso pra gente. Romanos 1, 2, 3, está falando de pessoas lá do mundo. Agora aqui não, está falando da gente. Isso aqui é nós. Isso aqui é aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Ele geme por quê? Porque a gente quer que Cristo volte. A gente quer, porque, irmãos, a gente está vendo todos os dias o que está acontecendo no mundo. O cristão, ele não deixou de entender o que está acontecendo no mundo. Ele tem olhos, ele tem ouvidos, ele sabe as coisas. A gente vive aqui, é maravilhoso estar aqui dentro aqui com os irmãos. Mas o irmão sempre falou, o mundo está acontecendo aí fora. Não é possível que a história da humanidade está passando normalmente. E aí, quando a gente olha lá para fora e vê a expectativa da esperança, que é certo, isso aqui tudo está na Bíblia vai acontecer. A gente quer que aconteça. Não é possível. Então, se a gente não quiser que aconteça, a gente tem que orar para o Senhor. Porque, poxa, se esse mundo está... a gente está sendo corroído pelos espinhos, de forma que isso está mais interessante do que essa expectativa da glória, eu preciso olhar para o meu coração e falar, será que eu não estou prestando atenção muito mais às coisas lá fora do que isso aqui? Porque eu deveria estar ansiando que Jesus volte. Eu deveria estar ansiando que tudo isso vai ser resolvido. Se o universo e a gente próprio, o nosso íntimo, está gemendo, está com aquela expectativa, então será que às vezes eu não tenho colocado minha mente em coisas demais lá fora e não estou tendo essa expectativa da volta de Cristo? Tá? Então, vamos ter essa expectativa da volta de Cristo, sim. Não quer dizer que você não vai trabalhar, nada disso. Quer dizer o seguinte, a gente focar na solução. E a solução definitiva para tudo é isso aqui. É a volta do Senhor. Essa é a solução. Né? E a gente espera. Né? Quando a gente... Alguém pode ler o 23? Só para reforçar isso? O verso 23.
a gente já falou, nós somos filhos legítimos de Deus, porque nós fomos adotados. Amém. Mas a gente aguarda o quê? A redenção, a vitória completa e absoluta que vai acontecer na volta de Cristo. Então a gente precisa querer aguardar isso, tá? Então, nós nascemos de novo, somos filhos legítimos, com certeza. Nós chamamos Deus de Abba Pai, Pai. Mas a gente ainda assim tem essa viva esperança da volta do Senhor Jesus. Então, nós somos guiados pelo Espírito, estamos no Espírito, mas o nosso destino não é aqui. A gente tem um destino, tá? Então, por isso que a gente aguarda aqui a redenção do nosso corpo, né? Esse aqui não é o tema da aula, né? Mas a gente, se vocês forem ver, eu acredito que está lá em... Deixa eu só conferir aqui se está em 2 Coríntios 13. Não, 1 Coríntios 13. Não, 1 Coríntios 15, a partir do 35, tá? Leiam depois na casa de vocês, 1 Coríntios 15, do 35 ao 58. Eu não vou, porque isso não é o tema da aula, mas vai falar da ressurreição do corpo. Então leia com calma lá, vai falar, né? Como é que os mortos ressuscitam, como o corpo virão, insensatos, o que você semeia não nasce primeiro não morrer, enfim. Então, lá vai falar o quê? Que nós plantamos corpo carnal e colhemos corpo espiritual, enfim, lá vai estar explicando certinho essa parte, tá? Então leiam, porque a conclusão é o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa passagem toda, vai falar o quê? Da vitória definitiva do nosso corpo. Então, essa redenção que ele está falando, tá? Essa redenção. Que nós estamos aqui, nós não estamos ainda no estágio perfeito, mas a gente está plantando. E se a gente perseverar até o final, a gente vai colher. E isso colher para a vida eterna, tá bom? Ok? Aqui eu coloquei duas figuras, tá? Para a gente exemplificar um pouco isso, né? Você quer do quê? Do tempo presente, né? Em que existe as catástrofes, né, que acontecem na nossa vida. Mas aquilo que a gente não vê, a gente espera com paciência, né? Se alguém puder ler para a gente também Romanos 8, do 24 ao 25, vai falar sobre essa paciência que a gente precisa ter. Obrigado, Vitor. Depois, os irmãos quiser ler Apocalipse 21, aí vai falar lá onde não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais... Porque as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E essa esperança, o que ele fala pra gente? A gente precisa ter paciência. Pode falar, irmão.
sim, Vitor. E assim, apesar da gente a gente não teve essa visão como o João, mas a gente sabe que o que é eterno, isso aqui, os céus e a terra vão passar, isso aqui vai passar. Isso aqui, apesar da gente não ver, isso aqui é só uma representação, mas apesar da gente não ver isso aqui que é eterno. A Nova Jerusalém que é eterna. Aquilo ali vai ser para sempre. Então, essas coisas que tem que ficar cada vez mais na nossa mente, o eterno, certo? Então, por quê? Porque isso aqui é passageiro, irmão. Toda essa fome, essa sede, todas essas tragédias, guerras, enfim. Isso aqui tudo vai ser passageiro. Agora, isso aqui não. Isso aqui é o que realmente vai ficar. É o que realmente é verdadeiro. É o que realmente. Na verdade, toda a criação do Senhor é verdadeira, mas é o que realmente dura. Entende? É isso aqui. E nós hoje, se a gente perseverar até o final, a gente está na direção disso aqui. Então, não é só uma coisa que a gente. Ah, tudo bem, então vou viver minha vida e aí eu espero o dia para chegar aqui. Não é assim. Todo dia a gente está numa caminhada, passo a passo, vez a vez, nessa caminhada para então chegar até aqui. Então, uma caminhada. E essa caminhada começou onde? Onde começou nossa caminhada? Para ir para o céu. No batismo. Ela começou. Só que ela não acabou no batismo. Ela começou no batismo. E aí, passo a passo, todos os dias, inclusive no dia que se chama hoje, a gente estamos aqui continuando essa caminhada até a volta de Jesus. E ela tem, assim como ela teve uma linha de partida, ela também tem uma linha de chegada. Isso aqui é linha de chegada. Isso aqui é a completude de tudo. Certo? Onde a gente vai estar desfrutando a nossa vida esperante. A gente vai estar desfrutando aqui. Tá? Então, é muito importante porque a gente consegue, não só para nós, mas para pregar para os outros, explicar por que, que a natureza passa o que passa, por que, que a perseguição existe, por que, que as coisas existem. Porque existe uma esperança maior. Entende? Porque existe uma esperança maior. E a gente precisa convidar as pessoas a fazer parte dessa esperança maior. Essa esperança não é só para a gente. O mundo aí fora também pode fazer parte dessa mesma esperança. Todo mundo que está aí fora, se quiser, né, pode fazer parte da mesma esperança. Todo mundo não está participando disso aqui? O mundo está acontecendo para todo mundo. Está tendo guerra, fome, enfim. Estão participando disso aqui. E o Senhor dá a oportunidade de todo mundo também participar, se quiser, disso daqui também. Então, da mesma forma que todos nós participamos disso aqui, porque a gente tem corpo, porque a gente vive na sociedade, aqueles que quiserem nascer de novo e perseverar também pode fazer parte disso aqui, tá? Então, vamos com alegria falar para as pessoas de que o Senhor Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse a oportunidade de participar disso. Tá? E essa paciência que a gente precisa ter, ainda que fala, né? Eu esqueci a passagem aqui, isso veio na memória, mas que na palavra de Deus fala assim, mas sempre fala que Jesus ia voltar desde os nossos antepassados e não aconteceu nada. Né? Acho que o apóstolo Paulo fala isso. E o que acontece? Acredito que seja em Tessalonicenses. As pessoas podem falar, tá bom, mas está 2000 anos falando que Jesus vai voltar e Jesus não voltou. Mas só que é o seguinte, fala pra gente esperar com paciência. Então, o tempo é do Senhor. Quem vai determinar a volta de Deus é Ele, não somos nós. Ele pediu para nós estar alerta. Ele não pediu para nós determinar a volta dele, falar que está demorando, falar. Ele sabe. Ele falou que o quê? Que volta em breve. Então a gente acredita nisso. Então, se alguém vier falar para a gente, mas Jesus está demorando.
Não, ele está dando uma oportunidade de todo mundo que está aí fora de se arrepender. É o amor, é pelo amor de Cristo que Jesus não voltou. É porque se Jesus tivesse voltado há alguns anos atrás, que ele poderia, porque ele é o Rei da Glória, eu talvez não estaria aqui. Muitos aqui a gente também não estaria no caminho. Então, ele não voltou por quê? Porque ele está sendo misericordioso. Porque ele quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade. Um dia ele vai voltar. E a porta da arca, né, a gente compara a salvação com uma arca, né? A porta da arca vai fechar. Mas enquanto ela não fecha, ela está aberta. Está tendo pessoas. Então não é que Jesus está demorando. É que ele está cada dia dando uma oportunidade, tanto para a gente se arrepender, quanto para as pessoas que estão lá fora. Está dando uma oportunidade para todo mundo entrar junto. O Senhor quer que todos sejam salvos. Todos. Deus não quer. Deus que criou a gente. Deus que criou a criação. Ele não quer que a criação dele pereça. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, então ele quer que todo mundo seja salvo. Quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não. Quer dizer que ele quer que todo mundo seja salvo. Certo? E aí por isso que Jesus ainda não voltou. Às vezes a gente, poxa, a vida podia acabar tudo hoje. Amém. Só que Jesus está dando uma oportunidade. Tá? Então vamos orar por essas pessoas mais um dia, para que os nossos familiares, as pessoas de volta. Se Deus está dando mais, vamos sempre falar, se Deus está batendo o coração, está dando fôlego, é mais um dia que Deus está dando fôlego para a pessoa se arrepender. Mais um dia que Deus está dando fôlego para ir para o caminho de Cristo. Mais um dia, tá? E a gente precisa acreditar que dia a dia Deus está dando uma chance para a gente, dando uma chance para o mundo também, para que mais e mais pessoas. Isso requer o quê? Paciência. É difícil ter paciência, ainda mais do mundo que prega tudo para ontem. Né? A gente... Gente, a volta de Jesus é soberania de Deus, não é nossa. Tá? Então, apesar da gente querer sim que Jesus volte, ele é soberano. Tá? E, então, cabe a nós ter paciência e fazer a nossa parte que ele nos deixou hoje. Deus não deixou pra gente para ficar adivinhando a volta dele. Não deixou isso. O que ele deixou pra gente é o quê? Pregar a palavra, se santificar, estar com os irmãos. É isso que ele deixou pra gente. E a gente precisa ter o quê? Paciência. Paciência, por quê? Porque é certo a volta dele. A volta de Jesus não é uma possibilidade, é uma certeza. A Nova Jerusalém não é uma possibilidade, é uma certeza. Então ele deixou a gente com certezas de que essas coisas existem. Jesus vai voltar, a Nova Jerusalém existe. E se a gente perseverar, a gente vai desfrutar disso. Tá? Então vamos, essa promessa aqui é algo bonito, né? Aí você pode me perguntar, tá bom, eu sei tudo isso, mas e as minhas fraquezas? E o meu lado humano que eu tenho ainda? E as minhas dificuldades? O que eu faço com isso, né? Porque apesar da gente ter essa viva esperança, nós temos limitações, nós temos fraquezas, isso é um fato. E o apóstolo Paulo nunca vai esconder isso. Ele vai deixar isso claro que nós temos. Só que sempre ele vai apresentar o quê? Uma solução. Existe uma solução. Né? Alguém pode ler para a gente Romanos 8, 26 e 27? Então, o 26 e o 27 vai reconhecer que nós temos fraquezas, mas a gente não está sozinho. Lembra? De novo,
que a gente recebeu lá no batismo? Espírito Santo, perdão dos pecados. Nós somos, exatamente, nós somos santuário do Espírito Santo. Então, apesar de nossas fraquezas, a gente tem alguém que intercede, né? Tem o Espírito Santo que intercede por nós ao Senhor. Então, a gente pode ter liberdade para orar a Deus. Porque ainda que a gente não peça muitas vezes da maneira como que deveríamos pedir devido à nossa fraqueza, a gente pode ter essa confiança de ser guiado pelo Espírito Santo, de ter alguém que intercede por nós pelo Pai, ao Pai, né? Então é mais um motivo que quando você está orando, você não está sozinho, você é santuário, como falou do Espírito Santo. Não está sozinho, você não está, ou seja, você é habitação e templo do Espírito Santo. Então a gente pode orar sim ao nosso Pai, a gente tem que, porque às vezes a gente pode ficar com vergonha, falar, poxa, eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, mas como que eu vou pedir a Deus isso? Eu me sinto tão limitado, né? Como que eu vou pedir isso a Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Então, a gente pode ter essa confiança de pedir sim a Deus. Por quê? Porque a gente é santuário e templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? Sonda nossas mentes e o coração. Isso é uma confiança que a gente pode ter, de orar para o Senhor, de pedir as coisas para o Senhor, de agradecer, né? Mesmo com as nossas limitações. As nossas limitações não impedem a gente de aproximar de Deus. Tá? Então, quando alguém fala assim, até já foi falado isso numa aula. Mas você depois se batizou, você já pecou também, né? Sim, todo mundo depois se batizou já cometeu algum pecado. Mas a gente tem alguém que intercede pelas nossas fraquezas. A gente confessa nossos pecados. A gente procura santificação. Então, isso tem uma resposta bíblica para esse tipo de questionamento. Tá? De que nós não somos super-homens depois que a gente se batiza. Tá? Ninguém está defendendo que você é um super-homem. A gente está dizendo que nós reconhecemos as nossas fraquezas perante Deus e a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós. Exatamente. Então, a conversão, ela não trabalha para a gente ficar orgulhoso. Ele trabalha justamente o contrário, que o Vitor estava falando, é ser pobre de espírito, reconhecer as nossas fraquezas, fragilidades e perceber que cada vez mais, até para orar, a gente depende do Espírito Santo de Deus. Até para orar. Então você vê como que a nossa dependência para ser guiado, é dependência para orar, é dependência para saber das nossas limitações. Então cada vez mais a gente tem que olhar e reconhecer a nossa dependência. Isso não é dar desculpa para o pecado. Isso, na verdade, é querer santificar mais. Mas é santificar mais não na força do braço. Santificar mais na dependência do Espírito Santo. Santificar mais sabendo que precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente quer santificar, não é porque a gente acha que é autossuficiente. É porque a gente sabe que precisa de Deus. Moisés é um bom exemplo. Eu gosto de lembrar de Moisés, que o Senhor fala para ele, olha, vai lá e faz determinada coisa. Aí ele fala assim, se o Senhor não for, nós não iremos. Se o Senhor não for, nós não iremos. Isso é dependência. Quer dizer, a Bíblia fala assim, faça isso, ama seu irmão, faça isso, isso e aquilo. Qual que é a nossa postura? Com certeza. Mas eu quero ir com o Senhor. Eu já contei isso nas aulas passadas, fizeram um teste que era dado para as pessoas andar em linha reta. Elas eram fechadas os olhos, era para elas andar 100 metros em linha reta. Várias pessoas. Nenhuma conseguiu. Nenhuma conseguiu. Elas ficavam andando círculo.
ia para o meio da estrada. Elas não conseguiam andar em linha reta sem ver. Tá? E por que eu estou citando isso? A gente também, se a gente pegar a Bíblia e falar assim, olha, eu quero obedecer, mas eu quero fazer tudo pelo meu braço. Eu já vou estudar, né? Não preciso orar, eu vou só estudar, e eu sei que eu tenho que fazer tal coisa e eu vou fazer. É a mesma coisa, ele tá querendo andar sozinho com a venda. Não dá. Vai andar em círculo e perigoso até ser atropelado. Por quê? Cada vez que a gente estuda ou fala, a gente precisa reconhecer essa dependência de Deus. É como se fosse um GPS. Eu estou indo, mas porque eu sei que alguém está me guiando no caminho dentro da sua palavra. Não porque eu próprio acho que eu posso conseguir sozinho com a minha própria perna. Tá? Então, cada vez mais, o apóstolo Paulo vai falar o quê? Apesar da gente ser livre, a gente é livre para voluntariamente depender de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? E todo dia da nossa vida, quando a gente se olha, a gente vai perceber que a gente precisa ser guiado mais pelo Espírito Santo de Deus. E tudo isso fecha aqui no final. Alguém pode ler para nós o 8:28? O irmão Léo leu, mas só para a gente reforçar o ponto. Obrigado, Márcio. As tribulações, os gemidos, muitas coisas, né? A ansiedade acontece na nossa vida, sim. No entanto, o Victor sempre fala dessa passagem, né? A gente precisa entender que se a gente viver segundo o propósito de Deus, se a gente viver segundo o propósito de Deus, essas coisas vão cooperar para o bem. Aí você fala, Caio, mas não é possível que, como que isso aqui que é tão difícil vai cooperar para o bem, né? Como que essa situação que eu estou passando tão difícil vai ter alguma coisa boa nisso, né? Mas a Bíblia garante que se a gente fizer segundo a vontade de Deus, amar a Deus segundo o seu propósito, as coisas vão cooperar para o bem. Não da nossa maneira, da maneira de Deus vai cooperar para o bem, né? Infelizmente a gente não vê muitas vezes isso porque a gente tem uma visão limitada. A gente só consegue ver o que está na nossa frente. Mas quando a gente percebe que a visão do Senhor, o que o Senhor sabe, é muito além da nossa, a gente vê realmente que todas as coisas cooperam para o bem. Tanto o momento de alegria quanto o momento de tristeza, todas as coisas cooperam para o bem. Como falar em 1 Coríntios 5:7, a gente vive pela fé, não pela vista. Tá? E a gente precisa acreditar nisso. Poxa, mas será que isso aqui está contribuindo para o bem? Se for segundo o propósito de Deus, se você estiver amando a Deus segundo o propósito dele, a gente acredita que coopera para o bem, sim. Tá? E isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar na minha vida, porque a gente vê coisas assim acontecendo, a gente fala assim, nossa, mas por que isso? Porque um dia vai ter a vida esperança. Um dia, esse tipo de coisa que a gente está passando vai estar contribuindo para que a gente possa chegar no nosso destino final, que é a Nova Jerusalém, que é a nossa esperança eterna, tá? Então, quando você estiver passando alguma coisa, lembre, o Victor sempre fala isso, lembre, todas as coisas cooperam para o bem. Se eu tiver, não coisa errada, tá, irmão? Tô falando de coisa certa, coisa que é segundo a palavra de Deus. Se você estiver fazendo a coisa da palavra de Deus, confie no Senhor. Amém. Por exemplo, se você perdi o emprego porque não quis fraudar ninguém.
Você fala, como que pode? Eu tô passando uma dificuldade porque eu perdi o emprego, não quis faltar em mim. Como que pode ser? Essa coisa contribui para o bem. Você está sendo um servo fiel e você, na verdade, por seguir a Deus, está sendo um exemplo para outras pessoas também. Paulo ele vai falar, olha, vocês falaram mais destemidamente depois que vocês viram as minhas correntes. Essas coisas têm acontecido para o progresso do evangelho. Ele vai falar isso. Então, vamos acreditar. Eu sei que isso é loucura para o mundo, tá? Falar uma coisa dessa. Como que a corrente de Paulo cooperou para o bem e o progresso do evangelho? É uma coisa totalmente fora. Filipenses, exatamente. Porque foi segundo a vontade de Deus. Então, tudo que é segundo a vontade de Deus, não é que a gente vai gostar e falar, nossa, mas ela vai contribuir para o bem desse propósito maior. Qual que é o propósito maior? Que não só nós, mas o mundo também veja o evangelho e vai para Nova Jerusalém. Porque todo o nosso propósito está centrado aqui, ó. Está centrado no nosso bem maior. Está centrado, não consegui voltar ao slide, mas está centrado na nossa viva esperança. Então, quando a gente vê, se eu ganho dinheiro, não ganho dinheiro, se eu tenho alguma saúde ou não, a gente pode até ter dúvida. Mas quando a gente vê, não, o nosso propósito é ir para Nova Jerusalém e que mais pessoas vão para Nova Jerusalém, aí com certeza, todas as coisas que são feitas segundo a vontade de Deus cooperam para o bem. Todas. Porque tudo está cooperando para quê? Para que esse propósito seja atingido. Esse propósito final, que é a salvação das nossas almas. Então, todas as coisas estão convergindo. Quando se faz a vontade de Deus, essas coisas convergem para esse ponto único, que é mais pessoas e a gente se fortalecendo para chegar lá. Tá? Então, independente se a gente está passando um momento ruim ou momentos bons também, que nem a gente está passando agora. Olha que maravilha que a gente está passando agora. Tá junto aqui, tá conversando. Isso também coopera para o bem. Não é só quando a gente está sofrendo, é quando a gente está aqui também. Essa alegria que a gente está vivendo também coopera demais pro bem. Uhum. Com certeza, quando a gente está em família, quando a gente está numa atividade saudável, quando a gente está se divertindo saudavelmente. Todas essas coisas, segundo o propósito de Deus, quando a gente está aqui comendo uma sopa, qualquer coisa, irmãos. Se está segundo a vontade de Deus, está cooperando para o bem. Está cooperando para o bem e a gente pode se alegrar sim, sabe? Então, seja no momento de dificuldade, seja no momento bom, se está de acordo com a vontade de Deus, está cooperando para o bem, necessariamente. Porque o que vai determinar se está cooperando para o bem ou não é a vontade de Deus. Se está segundo a vontade de Deus, está tudo certo. Certo? Então, vamos, seja no sofrimento, seja na alegria, vai ser o melhor. Vai ser o melhor para a nossa vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Então, só para a gente recapitular, né? Já estou a gente encerrando aqui a aula. Ó, a gente sofre sim no presente, mas a glória vai ser maior depois. A criação, a natureza, ela geme, o universo, como fala na versão do Vale, até a volta de Cristo. Ela está aguardando ansiosamente a volta de Cristo. E nós também, a gente também tem que aguardar ansiosamente a volta de Cristo, nossa redenção. Essa esperança, a gente não vê fisicamente a Nova Jerusalém, essa nossa nova esperança. Mas a gente espera ela com o quê? A gente tem que esperar com paciência. E apesar das nossas dificuldades, isso não é desculpa. Por quê? Porque a gente tem um Espírito Santo que intercede por nós. E além disso, a gente sabe que se a gente fizer uma coisa segundo a vontade de Deus, ela vai cooperar para o bem.
Entende? Então, todas essas promessas é para confortar o nosso coração. Tudo isso aqui, eu pelo menos tenho essa visão. Isso aqui é conforto. Conforto. Olha que palavra de conforto que Deus está dando. Você passa uma dificuldade, aí você pode pensar: se for segundo a vontade de Deus, eu vou confortar. Se eu estou tendo uma refeição boa com meus irmãos ou na minha família, isso é para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem nesse sentido. Não que a gente vai ter o que a gente quer, enfim, não é isso. Mas que se for segundo a vontade de Deus, a gente está cada dia mais perto do que a gente estava no passado. Já parou para pensar nisso? Cada dia da nossa vida, se a gente perseverar no Senhor, a gente está mais perto do nosso destino final. Isso é certeza. Se a gente continuar até o fim, a gente está mais perto. Então, isso é para confortar o nosso coração. A nossa esperança está chegando. Quando? Não sei. Não faço a menor ideia porque eu não sei. Mas ela está mais perto. Ela está mais perto do que ontem, com certeza. Então, a gente pode confiar e pode estar todo mundo junto aqui, cada dia se aproximando mais dessa viva esperança. Tá bom, irmãos? Então, vamos ficar. Eu sei que essa frase, todas as coisas cooperam para o bem, é uma coisa que a gente até tem na nossa cabeça, mas ela tem um motivo por trás disso. Ela não é uma frase isolada. Ela vai estar num contexto de sofrimento, ela vai estar num contexto de volta de Cristo, ela vai estar num contexto de ser guiado pelo Espírito. Então, essa frase ela está toda nesse contexto. E quando a gente olha esse contexto grande, a gente pode ter certeza, sim, coopera, porque a esperança daquilo que a gente não vê é muito maior. Então, com certeza coopera. Tá bom? Deus abençoe, vamos nos preparar para o nosso culto. Amém?